Quem está sem Bíblia, com certeza algum irmão vai lhe oferecer aí ajuda, né? Amém? 1 Samuel, como a gente já vem assim, trazendo textos conhecidos. Primeira Samuel, capítulo. 1 Samuel, capítulo. O versículo, nós vamos chegar lá. Tudo tem o seu tempo. 1 Samuel, capítulo 1. Isso. Estão muito ansiosos. Amém? Na falta de alguns irmãos. Cadê Pedro Catarina? Puxou a orelha do Pedro, né? Uma turma aí que puxa a orelha de Márcia, né, Daniel? Uma turma aí que precisa puxar a orelha. Tá bom. Abriu aí, Gabriel? 1 Samuel. Já deu a Bíblia da namorada? Um presente bom pro dia dos namorados. Aqui, ó. Dá uma tipo assim, a minha, ó. Quando ela chegar em casa, meu pai e minha mãe, presente que é namorado me deu. Aí você vai ouvir assim, eu sabia que esse povo crente é tudo doido. Acharam aí? 1 Samuel? Ok. Preste atenção antes da gente ler o texto. Queridos, eu creio muito no que eu vou falar. Muitas vezes, antes de Deus operar, agir, fazer um milagre nas nossas vidas, algumas coisas precisam acontecer. E são coisas que acontecem para o nosso bem. Eu vou repetir. Quem tem uma caminhada com o Senhor, Fátima, já de anos, e realmente tem uma vida no altar, vive numa dependência do Senhor, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Outros talvez vão viver isso ainda, se perseverarem na fé. Mas eu vou repetir porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Muitas vezes, não é uma regra, tem nada com o Senhor uma regra, afinal Ele é Deus, chama a existência o que não existe, né? Ele é o Todo-Poderoso, então não podemos falar de regras, tá? Ou algo rígido, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas, muitas vezes, antes de um milagre acontecer nas nossas vidas, algumas coisas precisam acontecer. E são coisas para o nosso bem. Mas, a princípio, nem sempre nós entendemos. Amém? Acontece um fato, e eu tenho isso como uma perda, como uma coisa terrível. Mas, na verdade, Fátima, está dentro de um propósito do Senhor para operar o milagre na minha vida. Amém? Por isso que caminhar com o Senhor, tenho repetido isso, não é algo fácil. Né? Você vê aí quantas pessoas vão parando pelo caminho, né? Ou vão aí, né? Tirando o pé do acelerador, se distraindo, né? Na sua caminhada com o Senhor, porque realmente não é fácil se manter uma vida no altar. Por quê? Vou dar alguns exemplos antes da gente ler o texto, para dar sentido, Mariana, mais do texto. Por exemplo, para ter uma experiência pessoal com Ele. Muitas vezes Deus permite algumas coisas, Assunção, para que você tenha uma experiência com Ele. Uma coisa é você me ouvir, uma coisa é você ouvir o testemunho, uma coisa é você ouvir o irmão do louvor, uma coisa é você acompanhar uma leitura, um estudo bíblico. Uma outra coisa, Débora, é você ter uma experiência pessoal com o Senhor. Amém? E eu quero lhe dizer, Arthur, ninguém anda em fé se não tiver uma experiência com o Senhor. Não anda. Na sua caminhada, isso tem que acontecer. Uma hora ou outra, isso precisa acontecer. Isso é fundamental para a sua caminhada com o Senhor. É onde Ele se revela, Luciana, para você. No seu coração e no seu interior. Então, todo homem, Michel, você teve diversas experiências, nós já conversamos. A maioria de vocês, eu sei que já tiveram, né, Thaís? Mas isso precisa acontecer. E muitas vezes isso precisa ser renovado até nas nossas vidas. Tem pessoas que passam um tempo na célula e elas tiveram grandes vitórias no Senhor, mas os anos se passam e ela começa a se distrair e esquece daquilo. Pode estar até tirando proveito daquilo ali, vivendo o proveito daquela bênção, mas ela se esquece da fonte dos dias,
do cenário, do que passou antes de acontecer. Isso é muito perigoso, mas é muito comum na vida do crente. Amém, irmãos? Parece que a gente gosta de emoções. Lembra que a gente lembrou domingo? Cadê Paulo? Não está aí, né? Do Zap? Pastor, hoje tem culto? Tem. E é culto normal? Aí o pastor disse, não, Super-Homem vai estar lá, né? Batman. Porque as pessoas parece que precisam de uma emoção extra, né? Então, parece que a gente não consegue ter uma vida contínua com o Senhor quando não acontece algumas coisas, né? É incrível como isso é verdade, irmãos. Então nós precisamos disso. Ele precisa se revelar ao ponto que você vai ter certeza que ele existe, que ele opera milagres, não é isso? E aí, você vai chegar a um ponto, Nildo, que se as pessoas tentarem lhe convencer ao contrário, não vão conseguir. Estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. Paulo disse assim, se lhe apresentarem outro evangelho, seja isso, Gabriel, anátema. Não aceite, não existe. Então, eu preciso ter uma experiência pessoal minha para que isso seja uma realidade. Vocês sabem que tem pessoas que você fala do amor de Deus, fala de, você diz assim, a minha vida, por exemplo, Daniela podia dar um testemunho aqui, né, Daniela? É da área de saúde, tal, contar o que ela viveu, que traria impacto. Mas mesmo assim parece que fica uma interrogação, não é? Nós temos a Ana Cláudia, a Daniela, enfim, vários milagres e testemunhos que poderíamos ouvir aqui de pessoas, né? Ontem nós tivemos com Renata, né, Carla? Cadê Carla? Ela está na sala, né? E ela contando parece que ela botou até no grupo, contando para nós toda a sua trajetória, algo que só ela, né, irmã Netinha, pode um dia falar, mas assim, algo muito profundo da parte de Deus ela viveu, ela está em Recife agora, morando lá. Enfim, então nós teríamos várias oportunidades de pessoas que poderiam chegar aqui e contar milagres. Isso é bom. A Bíblia diz que o testemunho, ele, o que, Daniel? Edifica, mas você precisa ter a sua experiência, ao ponto de ninguém lhe convencer que aquilo que você crê tem alguma possibilidade de ser alguma historinha, né? Conversa de pastor, conversa de igreja. Então, isso precisa acontecer na nossa caminhada. Amém, irmãos? Para quê, Bruno? Para que você não desista nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Porque é comum, Maria, chegar num momento difícil em que eu não alcancei o meu objetivo e dizer, mas que Deus é esse? Nós temos uma tendência para o egoísmo, né, cara? Que não me deu o que eu quis. Parece que Deus é o servo, né? Nós somos os senhores. O que Ele tem que fazer da vontade, do jeito que nós queremos. Só que não tem nenhuma parte na Bíblia que se fala sobre isso, né? Não tem. Alguns usam assim, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do coração. Vai entender o que diz aquele contexto? Porque o deleitar já é você esperar e descansar os propósitos do Senhor. Então está distante de você apresentar a sua vontade, Ele está obrigado a fazer. Então, cuidado com os textos. Porque texto sem contexto é pretexto. Ele se usa muito no nosso meio. Então, Mariana, para que você tenha uma experiência tal tamanho, a tal ponto, que você não desista no dia difícil. Uma experiência que ela realmente seja um marco para a sua fé. Aquele dia que parece que a casa caiu. Você dizer, mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Está tudo fechado, está tudo dando errado, mas eu sei quem é Deus na minha vida. Então, antes de, porque muitas vezes a gente foca, Assunção, no milagre. É um milagre que vai mostrar que Deus é Deus na minha vida. Daí diante de Deus eu lhe sigo. Não é assim que funciona, irmãos. A Bíblia diz que o nosso coração não é bom, ele é enganoso. Ele é enganoso. Lembro de um testemunho de um amigo, que agora está até no Brasil, a gente está tentando contato com ele. Toda hora eu fico procurando Carla, né? É meu apoio, né? Mas eu estava na escola MP. Mas porque alguns lembram, quem é da época dele? Acho que Daniel, irmã Detinha aqui. Kiko, acho que não teve conta. Lembra de Nilson, Daniel? Nilson, né? Que era goleiro do Vitória na época, foi para Israel, não é isso? O Iraque, e agora ele está em Recife. E nós caminhamos um tempo, né? Aquela juventude junto. E ele era de uma família, aí dele, muito simples, de Vitória do Espírito Santo. Crente, quando ele criou no Evangelho, pequenininho, ele disse que tinha de ir,
que a mãe dizia, já arrumou? Ele dizia, não quero ir não, mamãe. Ela falou, não. Eu perguntei se você se arrumou. Não existe não querer ir para a igreja, né? Ele brincava, quer dizer, eu perguntei se você se arrumou. Essa parte não querer ir não existe. E aí ele ia para a igreja, firme na fé. E ele veio para Vitória, novinho, um goleiro. E ele disse que a coisa que a mãe mais dizia, ele na hora que ele vinha embora, na hora que ele vinha para cá, ela dizia, eu nunca abandono o Senhor. Quem está abrindo as portas é o Senhor. Muitas vezes a gente não tinha onde comer, você sabe disso. Mas quem está abrindo as portas é o Senhor. E aí ele veio, né, cresceu, ganhou dinheiro. E aí ele disse que um pouco afastado, mas um dia ele fez uma oração para o Senhor fervorosa. Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou para a tua casa. Todo domingo eu vou estar na igreja. Deus vai e abre as portas, né? Igreja nenhuma, aí que fala comigo, né? E aí ele conta sobre isso, né? Que aquilo que ele focou, que o milagre ia testificar a presença de Deus, foi quanto mais ele se afastou de Deus. Veja como as coisas são interessantes na caminhada com Deus. Muitas vezes você acha que o milagre é o que vai resolver, e o milagre pode te levar por caminhos terríveis, porque algumas coisas precisam acontecer antes do milagre. E por isso que Deus muitas vezes prorroga milagres nas nossas vidas. E nós não entendemos. Se Ele pode, se Ele é Deus, por que Ele não faz? Não é Ele que não quer fazer, não é Ele que não pode fazer. É nós que não estamos preparados para receber. Essa é a diferença. Só que nós fazemos sempre a conta diferente. Né? A gente faz a soma, doutora Daniela, diferente. Vamos ao texto então, 1 Samuel, bem conhecido, serei breve, a partir do versículo. Isso, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do 4. A maioria de vocês conhecem bem, aqui não precisa nem ler esse texto. Mas diz assim: no dia em que Elcana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste sacrifício, né, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Em algumas traduções diz assim, apesar, né? Porque ele a amava. Nessa parte que é apesar, né? Ainda mesmo a minha tradução, mas algumas dizem assim, apesar, mesmo que o Senhor, preste atenção nessa parte, a houvesse deixado estéril, né? Porque tem algumas igrejas que eu não sei o que é que elas fazem com as traduções, que elas dizem que Deus não permite que o homem passe nenhuma dificuldade, né? Eu não sei onde eles estudaram, como é a Bíblia, mas na minha diz que Deus aqui, no mínimo, permitiu aquela situação. Amém? Então, o texto diz, ainda ou apesar que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deus sabia daquela situação. A Bíblia de Michel está me ajudando aqui. Obrigado, Michel, pela cooperação. Aí o versículo 6, o versículo 5, não é isso? Quando lemos o 4 e o 5, até aí, depois, se for necessário, vamos ler mais. Deus, em nome de Jesus, apresentamos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos sair daqui com a revelação do Senhor, que nos ajude, aprimore, faça crescer a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus. Então esse texto ele apresenta um homem chamado Elcana e duas mulheres, Penina e Ana, né? Se preocupe não, viu? Era nessa época aí, você diz assim, essa igreja que Gabriel está indo, ensina que pode duas mulheres, tem um caso, ele disse que pode, o pastor deu horror, calma, era nessa época aqui, né? Que se permitia a poligamia, e não era o projeto de Deus, nunca foi o projeto de Deus, viu, Manuel? O projeto original de Deus, um homem para uma, né, Lino? Para uma mulher, não é isso, Marcos? Então ninguém venha querer se aproveitar da palavra para fazer coisa errada aí, né? Pelo menos na Bíblia não tem essa base. Projeto original de Deus, homem para mulher, mulher para homem. Mas observe que o versículo 5 diz que apesar, né, de Deus ter deixado ela estéril, Deus permitiu essa situação, nós vamos observar que Deus tinha um propósito nessa permissão dela, nessa permissão dele na vida de Ana. Amém, irmãos? Veja que a gente poderia perguntar assim, tem algo que te incomoda muito hoje?
Né? Não precisa ninguém responder, mas para refletir. Tem algo na sua vida que lhe incomoda muito hoje, que lhe faz muito mal hoje, e que já vem por anos acontecendo na sua vida, que você vem pedindo a Deus, mas Ele não agiu ainda? Farei essas perguntas só para você refletir. Vou te dar uma dica de resposta aí. Pode ser que Ele tenha um propósito nisso tudo aí. Entendeu, irmãos? Pode ser que você apenas foque que o milagre, a resposta, a ação de Deus seria o suficiente. Mas a ótica de Deus é diferente para esse pedido seu. Ele quer trabalhar na sua vida. Amém? Amém? Amém. Você entende que se Ele lhe der aquilo, irmão, acabou todos os seus problemas. E por isso você foca pedindo aquilo. Está errado? De jeito nenhum. Mas pense que a vertente é a possibilidade dele estar com a ótica diferente. Ele está aproveitando essa situação para tentar lhe atrair mais, para tentar trabalhar mais na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não estou apertando, então tem que ter amém só quando eu aperto. Não estou apertando ainda. Está todo mundo tranquilo, não é isso? Amém. Veja que o texto vai dizendo que Eucana fazia sacrifício, como todo judeu naquela época, todo hebreu, não é isso? Levava um carneiro, um cordeiro, simbolizava Jesus. Eu vou contextualizar, que vocês conhecem. E sacrificava pela família, que era uma forma de pedir perdão pelos pecados. E como ele amava a Ana mais do que a Penina, ainda que Ana era estéril e Penina tinha lhe dado filhos, ele dava uma porção dobrada por Ana, né? Simbolizando que o seu amor era maior. Mas a Bíblia diz que Ana era estéril. E vocês sabem já, não precisa contextualizar, que uma mulher estéril naquela época, ela passava por grandes problemas, não é isso, irmãos? Ela, simplificando, ela era considerada inferior às outras mulheres por não ter filhos. Não é isso, irmãos? Aliás, há muitos judeus que escrevem que quanto mais elas tinham filhos, mais abençoada ela era considerada. Pegou, Mariana? Entendeu? Pegou? Recebeu, Mariana? Pode ser profético, né, Mariana? Você está nova, está nessa caminhada, né? Brincadeiras à parte, mas os judeus consideravam isso. Quanto mais filhos, mais próspera era a mulher, né? E aí haja a filha, né? Hoje o sistema é completamente diferente. Há casais que não querem ter filhos e entendem que não é dessa forma. Ok, irmãos? Tranquilo até aí? Tranquilo, irmãos? Vamos lá. Vamos pegar o 7 e o 8, que eu não li, não é isso? Vou ler. Vou acabar dentro do tempo, não se preocupe. Não se preocupe. E assim fazia ele de ano em ano. Todo ano tinha de ir lá, né? Para levar o sacrifício. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Né? Aí o 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Vamos fazer uma pequena ilustração aqui, só para facilitar. Vamos botar essa Penina, que não está distante disso, né? De ser o rival. A Bíblia fala do rival, né? Você pegar essa palavra no grego, é aquele que se opõe. O texto vai estar mais ou menos assim. A palavra vai estar mais ou menos assim. Aquele que é o inimigo. Então vamos botar ela como inimigo das nossas almas aqui, né? Vamos só ilustrar. Vamos botar ela como o diabo aqui, né? Então vamos colocar ela como aquela que se opõe à ação do mal. Jesus chama o diabo do inimigo das nossas almas, né? Tem pessoas que não querem que fale no nome do diabo de jeito nenhum, mas não se preocupe não, que ele não tem espaço aqui. Então a Bíblia diz que Penina, se levanta, não é isso, irmãos? E irrita Ana, e a Bíblia vai usar um termo aqui, provoca excessivamente, tá certo? Então, vamos começar nessa ilustração, Buda. Essa é uma forma do inimigo agir. Um dos seus trabalhos na terra é nos irritar, irmãos. Amém? É nos provocar excessivamente, criar todos os meios na área de tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Amém.
E a Bíblia mostra que ela é uma das formas dele agir. São usando pessoas. Não é isso, irmãos? Para tirar a nossa paz, para matar a nossa fé. Não é isso? Para algo que eu quero focar nesse texto, nesse momento. Para nos levar, Thaís, a desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nesse texto, nós vamos observar que esse é o foco. A ação dele na vida de Ana, eu não quero me pegar muito na questão de Ana poder ter filho ou não, mas eu quero pegar um exemplo para que vocês entendam o seguinte: o projeto aqui é levar Ana a desistir daquilo que Deus tinha como propósito de milagre na vida dela. Amém? Amém. Não se engane. Muitos de nós começamos a guerrear com Deus, começamos a entender sobre o mundo espiritual, Bianca, começamos a orar, a congregar, a buscar o Senhor. Mas quando as dificuldades surgem, nós costumamos desistir. E esse é um texto que ensina sobre isso. Há um objetivo claro de levar Ana a desistir. Observe no versículo 8, o marido dela surge como alguém que apresenta a ela um plano B. Não é, Marcelo? É você chegar, Marcelo, e dizer: olha, Mara, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de viajar para os Estados Unidos. Aí Mara fala assim: mas Marcelo, se a gente for aqui em Curitiba, não dá um jeito, não? Ele apresenta um plano B daquilo que era o sonho de Ana, ainda que as intenções dele eram as melhores. Amém, irmãos? Estão compreendendo? O que ele vira para ela e diz: Ana, não sou eu melhor do que você ter muitos filhos? Não é isso? Tudo que você precisa eu não lhe dou. Mas veja, Mariana, ela tinha um sonho. E ela buscava de Deus esse sonho. E mesmo com boa intenção, ele estava tirando ela de crer, de buscar do Senhor, amando, esse sonho. Então tem coisas, irmãos, em Deus que eu não posso desistir. Ainda que me apresentem outras coisas. Amém? Por quê, Nildo? Porque muita gente perde o melhor de Deus. Aqui é o que ele chama do plano B. Ela tinha um sonho. E eu sei que muitos aqui têm sonhos, alguns até enterrados, mas tem sonhos. E que muitos anos estiveram na presença do Senhor pedindo, mas já desistiram. Há um conselho, me parece, da palavra do Senhor: você não desista dos seus sonhos. Amém. Não é isso? Aliás, tem um princípio espiritual que quem caminha com Deus deve ter. Preste atenção muito nisso. É comum, Daniel, é comum o inimigo se levantar contra nós quando Deus tem algo grande nas nossas vidas. Esse é um princípio de Deus. Sempre que tem algo, Mara, reservado para a sua vida, você pode ter certeza que o plano B vai ser apresentado a você. Fora a resistência, o plano B vai lhe ser oferecido. Amém? Eu digo isso porque eu vivo isso, já vivi isso. E eu não vou testemunhar sobre isso. Pelo menos não agora. Mas é uma realidade, cara. Quando algo grande está para a sua vida, está preparado para a sua vida, quando Deus tem algo grande preparado para ajuda para a sua vida, não tenha dúvidas. Ele sai à frente. E toda a Bíblia fala sobre isso. Ele não só resiste, como ele lhe apresenta planos B, para que você perca. Você tem exemplo de Gênesis e Apocalipse. Você tem um Abraão, que o cara tem a maior promessa de Deus. Não é isso, Bruno? Deus o chama, diz, mostra tudo, e diz o cabeçudo: você vai ser pai de nação como? Tendo um filho seu. Não é isso? Com sua mulher. Os anos se passam, o que é que ele faz? Vai tentar dar um jeitinho. Ou seja, o que é que ele estava fazendo, Carol, naquela hora? Abrindo mão do plano de Deus para o plano B. Agora, em toda a trajetória, o inimigo resistiu. E quando ele parou de resistir, ele apresentou o plano dele. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. E isso é muito sério na nossa caminhada. Há o melhor de Deus para ser vivido. Não é fácil, Mari. Nem todos vivem. Na realidade, nem todos vivem. Mas há o plano de Deus que é o melhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Com certeza. Né?
Então se liga aí o que Deus está fazendo na sua vida. Fique mais ligado no que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Veja que o texto, e eu quero chamar a sua atenção sobre um outro ponto, que é sobre o versículo 7. Só voltamos a trabalhar esse capítulo. Porque o versículo 7 fala que ano e ano. Então ele está dizendo que isso acontecia ano após ano. Deixa eu só lhe lembrar uma coisa aqui. Esse fato rolou por muito tempo. Amém? Então não é o tempo que deve determinar a sua desistência pelo milagre. Né? Não é estar dizendo, mas pastor, tem 2 anos, fez 4 anos. A Bíblia diz que não é o tempo que deve determinar a minha desistência. Pode ser até outros fatores, mas o tempo não. Amém? Principalmente daquilo que Deus vem falando ao seu coração. Ele vai fazer. Ele é fiel e poderoso para fazer. Amém, irmãos? Precisamos lembrar, porque é uma realidade quem caminha com Deus. Há momentos, Daniela, que Ele mesmo fecha uma porta, para que Ele mesmo abra uma maior. Você sabe disso. Você sabe disso. Isso é uma realidade. Só quando Ele fecha, irmã Netinha, nós entramos em confusão. Perdemos. Deus não estava comigo. Deus não me ama mesmo. Não é fulano, não é ciclano. Mas Ele pode muito bem fechar. Ele mesmo fechar. A Bíblia fala sobre isso. Apocalipse também fala sobre isso. Ele mesmo fecha e Ele mesmo abre uma maior, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Para que o nome dele seja glorificado. Vocês lembram a história de Faraó? Esse é um dos textos que os crentes ficam, né? Onde a Bíblia diz que Deus, e isso dele, endureceu o coração de Faraó. Mas por que Deus vai endurecer o coração de Faraó? Se Faraó castigava o povo dele, a maioria de vocês sabem a resposta. Eles estavam há quantos anos, Dilma? Como escravo? Isso, 400 anos. No mínimo 4 gerações tinham se passado. E o objetivo de Deus, como alguns pensam, não tinha nada com Faraó, nem com o Egito. O propósito dele endurecer o coração de Faraó era que o povo dele, né, diante de tanta dificuldade, pudesse ver a mão forte e gloriosa dele tirando o povo dali. Ele permitiu as 10 pragas, né? Permitiu Deus do céu, para que aquele povo, Daniel, voltasse a entender quem era Jeová, né? Então tem coisas, simplificando, que se vier de bandeja, né, Fátima? Você vai dizer que é o seu braço forte, né? Como Deus te ama muito e quer muito você, quer que você seja mais firme, congregue mais, seja mais fiel, o ame mais. Aí ele diz, espera aí, Carol, não vamos por esse caminho, vamos por esse. Eu vou te levar pela mão direita, mas não é por esse, é pelo de cá, para que você veja a minha glória. Nunca mais esqueça, né? Você vê que está registrado. Você sabe que lá no Egito eles proibiram passar o filme, e em várias regiões, os 10 mandamentos não passa lá, porque para eles, né, foi tempo de vergonha. Eles eram poder mundial, era potência mundial, né, que se dobraram ao poder de Deus. Amém? Amém, queridos? Estou apertando, por que não amém, né? Né, Fred? Versículo 5, para a gente aí estar dentro do tempo. Então a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que Ana fosse estéril, irmãos. Então, muitas vezes isso acontece conosco. Perguntamos a Deus, Débora, por quê? Por que Deus isso está acontecendo comigo? Me sou fiel. Estou procurando melhorar a cada dia. Quantos estão procurando melhorar a cada dia? Diz um amém. Amém. Tá bom, né? Então, tenho sido obediente ao Senhor. Por quê, né, Hugo? Por que então o Senhor tem permitido essa situação na minha vida? E aí, irmãos, há um ponto de fé, né, Edinha? Tudo está dentro do tempo de Deus. Não está no nosso controle, não está no nosso tempo. Amém, irmãos? Não está. Mas Ele age. No texto, entenda isso aqui. No texto, Edinha, precisou Ana entender, ou precisou Ana deixar Deus trabalhar no seu coração, para que ela entendesse que Deus tinha um propósito. Amém, irmãos? A resposta disso, dessa passagem de Ana, é exatamente isso. Ela precisou trabalhar muito o seu coração, para entender o trabalhar de Deus na vida dela.
Deus poderia ter dado um filho no primeiro ano que ela subiu ao sacerdote apresentar. Deus poderia ter dado. Mas durante Michel, todo o tempo em que ela focava de dar um filho, de ter uma descendência, Deus estava trabalhando na vida dela. Não é isso, irmãos? Como é que a gente tem a certeza disso? Quando chega na hora da oração, lá no versículo 11. Não é isso? A gente vê que isso aconteceu. Então, observe que, fazendo a ilustração de Penina como capeta aí, irritava ela todo ano, né? Por muito tempo, porque há pessoas que podem dizer, não sei aqui nessa noite, mas há pessoas que podem dizer, pastor, o discurso é muito bonito, mas tem muitos anos que eu ando me irritando e me entristecendo com essa situação. Amém? Talvez tenha pessoas aqui, é possível que tenha pessoas que possam dizer isso. E o texto apresenta, Nilton, justamente isso, que durante muitos anos ela foi extremamente, ou excessivamente irritada pelo seu oponente. Então pode ser que o inimigo esteja durante muito tempo, né, lhe levando ao limite. Amém? Mas isso não quer dizer que Deus não vai agir, né? A Bíblia diz que Ana não comia quando via a dor. Não sei vocês, eu estava conversando com os irmãos aqui, disseram assim, quando eu fico chateado, eu como muito, né? No meu caso, além de ser gordinho, né? Além de estar eu perco, eu não como. Se eu me aborrecer com alguma coisa, né? Graças a Deus que eu não me aborrecendo muito, né, Mara? Já demonstra aqui. Mas quando eu estou muito chateado, eu perco a fome para comer. Não consigo. Se eu botar para dentro, eu boto para fora. Não adianta, boto para fora mesmo. E tem pessoas que não, né? Que começam a comer muito. Então o texto diz que ela chegava a um ponto de não comer. E a dor era tamanha que ela chorava de forma contínua. Tá certo aí, irmãos? Durante muitos anos. Então a luta era dura. Mas presta atenção numa coisa aqui. Mas o milagre estava preparado. Né, Karina? A luta era grande, mas o milagre estava preparado. Amém, irmãos? Eu creio nisso. O milagre já estava preparado. Ela viver aqui era um amém, viu, irmãos? O Senhor dizia assim, ele está crendo, a Daniela está crendo, que a luta está dura, mas o milagre está preparado. Né? Não teve amém, a bênção passa, né? A bênção passa. Então, queridos, você pode até chorar muito, mas também ore muito, né? Na mesma intensidade do choro deve ser a mesma intensidade da oração. Não é isso? Só chorar e se lamentar não chega a lugar nenhum. Então, irmãos, para concluir, eu queria dizer que eu, pelo menos, preciso crer muito, confiar muito nesse Senhor, que ainda opera milagres. E isso não permite que o desânimo entre no meu coração, amado, mas que a perseverança continue. Quando eu busco ao Senhor, eu fecho a porta para o desânimo, mas abro a porta para a perseverança se manter. Não é isso? Veja, Bruno, que uma das passagens mais ricas do Evangelho, né, que é citada em várias histórias, é aquela no livro de Daniel, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é isso, Daniel? Quando a Bíblia diz que, né, Deus livrou aqueles 3 homens, não da fornalha, mas na fornalha. Extraordinário, não é? Quer dizer, até entrar na fornalha estava dentro, Daniela, do projeto de Deus. Até eu entrar na fornalha estava. Quantos aqui, irmão? Larissa? Entrar naquela fornalha, né? Pois é, e a Bíblia diz que ele não livrou da fornalha, mas na fornalha. O Deus que muitas vezes permite que esse, como diz o texto de Ana, né? Essa provocação excessiva do inimigo realmente nos desafie para saber onde está o nosso coração. Quantos crentes que dizem assim, mas eu estou sendo, pastor, envergonhada. Sim, ó, João aqui, ó, homem fiel, justo, apresente sua justiça aí. O problema é que aprende teologia da prosperidade, houve um monte de porcaria, aí dá isso. Amém, irmãos? Amém. O milagre estava preparado, ainda que ela passou. Imagina o Penina Larissa dizendo, e aí, menina?
O cara não é aí não ir visitar mais do que eu. Mas tu também não tem filho, né? Para dar. Todo dia essa mesma história. Era humilhação, irmãos? É? Era que era? Né? Todo ano a mesma história. Né? Então, sinta aí que as coisas com Deus. Mas ela persistiu. Mas vamos concluir. Então, eu creio nesse Deus que pode não me livrar de ir para a fornalha, a me livrar na fornalha. Eu creio mesmo, né? Creio nesse Deus. Né? Eu quero fazer uma observação que eu 5 minutos. Era bom se alguns irmãos estivessem aqui a mais, mas o Senhor sabe todas as coisas. Uma observação que eu quero fazer, que eu estava escrevendo. Todos vocês, quando aceitam fazer alguma coisa na casa do Senhor, por mais simples que você entenda, que tem alguns irmãos que dizem assim, mas vou dar aula menino, isso é simples. Eu queria lhe chamar a atenção, ainda que a gente vai ter os discipulados aí para conversar sobre isso. Todas as vezes, irmãos, que você se envolve com alguma coisa de Deus, o tratamento do mundo espiritual com você é diferente. É diferente, né? Tem gente que é macaco velho no evangelho, que você fala assim, irmão, quer ir para a intercessão? Ele se arrepia todo. Pastor, eu fico na portaria, na limpeza, guardando os carros. Intercessão não. Então, isso é uma consciência que tem que ter, irmãos. Você põe a mão no arado, por isso que a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, né? Então, só essa observação me veio na cabeça para a gente falar depois. Você é olhado de forma diferente no mundo espiritual. Agora, o seu nível de recompensa também é outro. Amém. Também é outro. É? Ele diz assim, né? Já não me chamo de servo, mas de amigo. Aí você escolhe o que você quer fazer com sua vida. Concluindo, versículo 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando ali era quem? O sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, você pode, a gente chega no nível realmente de estar amargurado, né? De não saber mais o que fazer, a situação está feia, amargurada, né? Orou ao Senhor, chorou abundantemente, tá? Então foi o momento em que ela disse para Deus, irmã Detinha, não tenho outra saída, agora eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar totalmente nele, né? Irmãos, essa é uma oração que nós temos de fazer. Se você não tem saída mais, não adianta ficar ligando para o vizinho, enchendo o saco de ninguém, tem que dobrar o joelho e dizer, Deus, eu entrego tudo nas suas mãos, ou o Senhor age ou o Senhor age, né? Não tem para onde correr, não adianta você perturbar o juízo de ninguém, né? Tem que dobrar os joelhos e ir diante de Deus, dizer, Deus, eu preciso que o Senhor venha agir na minha causa, né? Para mim, irmão, você não incomoda não, viu? Isso é uma maneira de para mim, pode me ligar a qualquer momento, eu estou a servir, mas isso é só uma forma de falar, não adianta buscar ali, aqui e acolá, né? Porque Deus já sabe da sua situação. Ele diz, quando você ora em secreto, Ele ouve. Então não precisa você pedir, né, para a fé de avisar Ele, porque Ele já sabe da sua situação. Agora talvez é você ver o que é que está faltando para as coisas se alinharem. Versículo 11 eu não vou ler, porque a gente já está em cima do tempo, mas a Bíblia diz que ela faz um voto. Ela diz assim, Deus, se o Senhor me der um filho, não passa navalha sobre ele, ou seja, ela fala da consagração, está no versículo 11 aí, e eu vou consagrar a ti. Não é isso, irmãos, que diz o texto? Então, só para a gente concluir, deixa eu fazer 3 perguntas aqui, que não precisam de respostas, só para a gente refletir um pouco, né? Dentro daquilo que você pede a Deus, dentro da sua bênção, né? Dentro daquilo que você tem pedido ao Senhor, para Ele te abençoar, como você vai utilizar a sua bênção? Quando você pede assim, Bruno, você diz, Deus, eu preciso que o Senhor me dê isso. Você diz a Deus como você pretende utilizar isso? A bênção que Ele vai lhe dar? Estão entendendo, irmãos? Vamos melhorar. O que você pede a Deus? O milagre que você tem pedido a Deus, entra aí, em alguma parte, em algum momento, glorificar o nome do Senhor? Entra. Porque Ana, na vida de Ana entrou, não é isso? Se o Senhor me abençoar, esse menino será dado na sua casa, glorificar o seu nome, né? Você tem dito a Deus como você vai cuidar dessa bênção, se Ele te der? Amém? Não estou entendendo? Amém. Você pede, mas ó Deus, se o Senhor fizer isso comigo, eu sei como eu vou cuidar dessa bênção. Como têm sido os seus votos com Deus?
É para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios projetos, nos seus próprios propósitos? Amém, irmãos? É só para satisfazer os seus projetos pessoais, né? O Senhor me dá a Mega Sena, né? Porque eu quero conhecer a Europa, os Estados Unidos, morar lá, né? Eu vou dar uma oferta na igreja, não vou dizer nem que fui eu, e vou me mandar, né? Então, esse é um milagre que entra só a sua satisfação. Ele pode fazer bem mais do que isso. Amém, irmãos? Amém. Só dentro do texto. Estou dentro do texto. O voto de Ana, no pedido de Ana, Luciana, entrava glorificar o nome do Senhor. Ela disse para o sacerdote disse: ô mulher, você está bêbada, né? Tomou muito vinho, né? Que negócio, tanto você conversa e tanto chora. Ela diz: não, meu Senhor, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Eu estou me derramando. Estou dizendo a Ele que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele faça esse milagre na minha vida. Mas dentro desse milagre, eu vou glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Em que momento o seu pedido de milagre entra o reino de Deus? Em que momento? Amém, irmãos? Aí eu até aceito que não tem amém, né? Os outros não. Então, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Porque, queridos, eu creio muito que Deus sempre tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas. Porém, algumas coisas precisam acontecer antes. E é possível que Ele esteja tentando fazer isso na sua vida. Amém? Você entende? Até muitas vezes para você aprender a amar a bênção, a valorizar a bênção, a saber de onde ela veio, a aprender como utilizar, que é um dos grandes problemas que nós temos, porque nós não sabemos depois utilizar corretamente as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, o Senhor lhe dá só uma sugestão. Comece a colocar no seu pedido de milagre algo que vai glorificar o nome do Senhor. Comece por aí. É uma direção bíblica, profética para a sua vida. Comece a dizer: Deus, eu preciso desse milagre, mas o seu nome, nesse momento, vai ser glorificado. Agora, pedido de milagre para se vingar de alguém, para a sua própria satisfação, para o seu ego, né? Haja ajoelho, viu, queridos? Haja ajoelho no chão, porque vai demorar. Então, bota o nome do Senhor. Aqueles pedidos de milagre de crente que diz para que a pessoa veja. Para de ser menino, para de ser bobo. Quem tem que ver nada, irmãos? Quem tem que ver nada? Você é filho de Deus. Você não precisa que ninguém veja nada. Amém, irmãos? Amém. Então começa a pedir dentro daquilo que vai glorificar o reino. Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para gastar os seus próprios. Ele ainda é o dono do ouro e da prata. Ele ainda é Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, só essa sugestão nessa noite. Comece a colocar algo dentro do seu milagre que glorifique ao nome